noite, pessoal. Estou aqui então para gravar essa videoaula para vocês sobre o uso de enzimas no diagnóstico veterinário. Então, aqui nessa primeira página, a gente tem um cão com um estetoscópio, né? Isso é para simbolizar que esses exames, essas enzimas, né, elas são um acessório para o diagnóstico veterinário. Então, são um somatório de coisas, de exames, né, que vocês vão utilizar. Aqui nós temos o whisky, a bolinha, a Tina e o Félix. Bom, então como é que se usa a enzima, a ferramenta, né, enzima, no diagnóstico e também para o tratamento, né, de doenças de animais? Por exemplo, vamos falar de uma patologia hepática. A identificação de uma patologia hepática ou pancreática ou renal é mais fácil quando é associada com exames laboratoriais. Uma outra coisa que a gente pode fazer, por exemplo, falando de uma patologia hepática, a cronicidade da patologia pode ser relacionada com a localização da enzima, se a enzima está localizada no citoplasma ou na mitocôndria, por exemplo. Então, nós temos aquele exemplo das duas enzimas, que é a alanina aminotransferase, que a gente vai chamar de ALT, e a alanina aspartato transferase, que a gente vai chamar de AST. Essas duas enzimas são para estarem no fígado, dentro do fígado, fazendo a sua função ali, né, no metabolismo das proteínas e aminoácidos. Quando elas se elevam na circulação, elas indicam uma patologia. Então, se a gente tem uma elevação da ALT, que é uma enzima citoplasmática, pode ser que seja uma lesão extensa, mas não profunda, não afetou mais profundamente os órgãos. Se a gente tem uma elevação junto com a ALT da AST, que é localizada dentro da mitocôndria, a gente tem então um indicativo de que essa doença é mais crônica, é mais profunda, então, essa lesão, porque já lesou, então, além do citoplasma, né, além da membrana plasmática para escapar da célula e para o sangue, ela lesou também as duas membranas da mitocôndria. Então, essa é uma aplicação, né? Monitoramento da função do órgão. Por exemplo, o animal está com pancreatite, tá? É diagnosticado com pancreatite. Os exames de ultrassom, de palpação, vômito, alguma coisa nas fezes, por exemplo, aparecem gorduras nas fezes. Ah, vamos fazer um exame bioquímico então. Então, se dosam as enzimas amilase e lipase para verificar a pancreatite. O que se faz depois? Se dosa no primeiro dia, quando o animal, né, recebe aquele diagnóstico. Dali 7 dias ou 10 dias, depende do que o médico veterinário vai decidir. Essas enzimas, então, depois de um tratamento, né, de um determinado período, elas devem retornar ao valor normal. Esse retorno, então, ao valor normal, significa que a função do órgão foi restaurada. Da mesma forma, pode ser feito para o fígado. Para o fígado é bem comum, então, se fazer no primeiro dia, no terceiro, no sétimo, lá no 14º, se tudo correr bem, né, e for uma coisa, por exemplo, bem tratável, rápida, né, o animal deverá restaurar, então, os níveis das duas enzimas marcadoras principais do dano no fígado. Vamos ver então aqui como identificar uma lesão hepática realizando dosagem de enzimas, realizando testes de função hepática. Então, além das enzimas, a gente tem outros parâmetros bioquímicos que podem ser utilizados para estabelecer um diagnóstico de doença hepática. Que testes seriam esses? Dosagem de albumina, que é uma proteína bem importante para o metabolismo de lipídios, para todo o funcionamento do organismo. Então, é uma proteína importante. Dosagem de proteínas totais, também. Dosagem de bilirrubina e biliverdina, que são os pigmentos biliares. Então, são metabólitos, né, da excreção da bile. Também são importantes de serem dosados, né, junto com as enzimas.
Então, o que a gente costuma classificar como doença hepática? Qualquer enfermidade que cause dano ao hepatócito. Então, isso pode ser identificado pelo exame da alanina aminotransferase, ou ALT. Então, a ALT aumentada indica, bom, houve dano a vários hepatócitos, né? Várias células hepáticas foram lesadas porque a enzima está presente na circulação. O que a gente caracterizaria como uma insuficiência hepática? Quando começam a acontecer outras alterações decorrentes dessa patologia hepática. Por exemplo, pode ocorrer dificuldade de excretar a amônia, produzir ureia, pode ocorrer também uma incapacidade de enviar glicose para a circulação. Então, quando há um comprometimento maior, né, quando começa, por exemplo, a haver deposição de gordura e vai sendo tratado e não melhora, né? A incapacidade do fígado, então, em excretar e remover substâncias do sangue. Bom, falando então agora, vamos dar exemplos, né? Eu vou falar de doenças hepáticas e pancreáticas nesses slides, né? Vamos falar então das principais enzimas usadas no diagnóstico de doenças hepáticas. Alanina aminotransferase e aspartato aminotransferase. Elas são assim chamadas porque são enzimas que fazem a transferência do grupo amino, de um aminoácido, no caso aqui a LT-alanina. A alanina vai transferir esse grupamento amino para uma outra molécula. E aí ela vai ficar, então, livre desse grupamento amino, formando uma molécula de piruvato. Depois, mais abaixo, vai ter a explicação da reação química. A AST faz a mesma coisa, só que utiliza, ao invés da alanina, o aspartato como aminoácido principal do substrato. Também vai transferir o grupamento amino do aspartato para o oxaloacetato. Por isso é uma transferase, né? Ela faz, então, transferência de grupamento funcional. A diferença entre as duas. A ALT é uma enzima, então, específica do fígado. Costuma-se dizer que ela é hepatoespecífica. É uma enzima que está presente, então, no citoplasma das células hepáticas. E ela funciona da seguinte maneira. A alanina, então, vai interagir com o alfa-cetoglutarato, que é um intermediário lá do ciclo de Krebs, que a gente vai estudar em metabolismo. Quando ela interage com o alfa-cetoglutarato, ela transfere o grupamento amino dela para o alfa-cetoglutarato. O alfa-cetoglutarato, então, vai formar o glutamato. Então, é o alfa-ceto mais o grupamento amino da alanina, vai formar o glutamato. E a alanina, quando ela perde esse grupamento amino, ela se transforma em piruvato. O piruvato é um importante intermediário metabólico que serve para a síntese de glicose, serve para a síntese de aminoácidos, para a síntese de triglicerídeos. Então, ele vai sendo, essas enzimas vão trabalhando, né, a ALT e a AST no fígado, para providenciar, então, o que for necessário. Por exemplo, se precisa glutamato, em algum lugar ela produz. Se precisa alanina, em algum lugar ela pode produzir. Da mesma forma, ela pode produzir o alfa-ceto e também pode produzir o piruvato. Isso vai depender da condição metabólica, né, daquele animal. Então, ela tem uma localização citoplasmática. Então, quando ela se eleva no sangue, a gente pode falar de uma lesão extensa, né? Vários hepatócitos podem ter sido lesados, dependendo da quantidade que ela for encontrada. A outra, aspartato aminotransferase, ela é encontrada dentro das mitocôndrias. Ela faz a reação, então, do aspartato, aminoácido aspartato, também cede o seu grupamento amino para o alfa-cetoglutarato, formando de novo o glutamato. Então, o aspartato é retirado o grupamento amino dele, vai para o alfa-cetoglutarato e forma glutamato. O aspartato sem o grupamento amino é o oxaloacetato, que também é um intermediário muito importante
especialmente no processo de síntese de glicose pelo fígado. Essa enzima, então, ela não é específica do fígado, ela se encontra também no tecido muscular, cardíaco, e ela é acessória, né? Como os reagentes utilizados para dosar LT também dosam a AST, então se faz a dosagem das duas. É uma enzima bem rápida, bem fácil de dosar e barato, né? Não é caro a dosagem dessas enzimas. Então, elas são dosadas juntas, mas quem indica mesmo se a lesão é no rim, no fígado, desculpem, é a ALT. A AST, então, ela pode indicar uma lesão muscular, pode estar associada, né, com a ALT, mas ela sozinha não é específica do fígado. Ela tem uma localização, então, mitocondrial, indicando, então, que quando ela está elevada, existe uma lesão também nessa organela dentro da célula. Então, uma lesão mais crônica, né? Muitas vezes o fígado já está sofrendo alterações e isso não é detectado. Então, na hora que se faz os exames, que as duas enzimas estão elevadas, muito elevadas, essa aqui, então, dá um indicativo de uma profundidade, de uma cronicidade dessa doença hepática. Quais outras enzimas nós temos, então, como indicadoras da função hepática? A fosfatase alcalina. A fosfatase alcalina é uma enzima, então, que está associada com o metabolismo ósseo. Então, quando o animal está em crescimento, ele tem níveis elevados de fosfatase alcalina. Ela está associada aos canais secretores de bile no fígado e também aos canais secretores de enzimas digestivas lá no pâncreas. Então, é uma enzima também que não é específica, né, da função hepática. Quando tem uma pancreatite, ela também pode se elevar. Mas, se o animal está com processo de icterícia, por exemplo, mucosas amareladas, o amarelão, né? Ela certamente está elevada e é uma enzima, então, que pode ser pesquisada, né? Que pode ser pedida para ser dosada pelo médico veterinário. Nós temos também a gama-glutamiltransferase, que indica uma obstrução dos ductos biliares. Essa enzima, ela é dosada também, mas ela é um pouquinho mais elevado o custo, né, de dosagem dessa enzima, então nem sempre ela é dosada. Mas ela é muito boa para assessorar a fosfatase alcalina, né, nos processos de icterícia e também ela pode estar associada, né, com a lipidose hepática. A lipidose hepática pode ter o amarelão ou não, né? Mas quando tem o processo de icterícia, as duas podem estar elevadas. Ó, o que é essa icterícia, então? Pele e olhos amarelados por deposição de bilirrubina. As enzimas que se elevam: fosfatase alcalina, a gama-GT, que é a gama-glutamiltransferase, e a alanina aminotransferase. Então, quem são as enzimas hepáticas? Vamos repassar, né? Específicas da função hepática: alanina aminotransferase, ALT, gama-glutamiltransferase, e elas se comportam com o tipo local e a extensão da lesão. Outros marcadores bioquímicos, então, além das enzimas, dessas duas aqui, da gama-glutamiltransferase e da fosfatase alcalina, a gente tem a bilirrubina. A bilirrubina, então, ela está elevada numa icterícia, né, que pode estar relacionada com o fígado ou não, né, por isso é intra ou pós-hepática. Ela é um produto, então, da degradação da bile. A albumina e as proteínas totais também podem estar elevadas, né, e podem indicar, então, uma lesão hepática. Aqui está mostrando, então, ó, a localização da ALT dentro da célula, no citoplasma, e a AST dentro da mitocôndria. Então, aqui está mostrando que aqui é a membrana plasmática, né, a borda da célula, ela se rompe e libera essas enzimas na circulação. O que acontece? Às vezes, só essa daqui é liberada, só ela se eleva. E algumas vezes, dependendo da lesão, né, se essa lesão ocorre aqui dentro da mitocôndria, as duas se elevam na circulação.
Aqui a gente tem, então, fígado com lipidose, né? Que lipidose é o termo que a gente usa para animais e esteatose a gente usa para humanos. Mostrando aqui as células hepáticas normais e aqui elas com as gotículas de gordura. Então, as enzimas hepáticas, quando liberadas, elas têm acesso imediato à corrente sanguínea e identificam 95% das formas de lesão hepática. Então, nós temos as transaminases, aspartato transferase e a alanina transferase. Esses nomes TGO, essas siglas TGO e TGP, são os nomes antigos dessas enzimas, né? Que elas eram chamadas de transaminase glutâmico oxalacética ou transaminase glutâmico pirúvica. Então, eu acho a LT e a ST mais fácil. Então, quando a gente tem uma quantidade maior de ST, atividade dela maior que a LT, nós temos uma maior gravidade da lesão, uma lesão mais profunda, porque já lesionou, então, as membranas da mitocôndria. Quando a gente tem mais LT e menos ST, tem uma lesão mais extensa e menos profunda. Então, essa enzima ela é hepatoespecífica para pequenos animais. Bom, nós vamos terminar nossa aula por aqui hoje. Na próxima aula eu vou seguir explicando, então, como que funcionam as aminotransferases. E nós vamos ver, então, outros testes, né, para animais grandes, como cavalos e ruminantes, para identificar lesão hepática. E depois vamos falar um pouquinho sobre pancreatite e vamos falar sobre os casos clínicos. Boa noite para vocês, muito obrigada.